Dando continuidade na disciplina, começaremos hoje com o módulo 2, falando sobre as infraestruturas de redes, e na unidade 1, como funcionam esses dispositivos de redes. Então, a ideia básica desse módulo e dessa unidade é mostrar esses dispositivos, como eles se conectam, o que eles fazem na rede e como eles ajudam a disponibilizar esses serviços em redes, fazendo com que a rede funcione de uma forma perfeita, ok? Então, o que eu planejei para a aula é falar sobre como funcionam esses dispositivos, né? Inicialmente para entender a lógica deles, e depois falar um pouco sobre hubs, switches, roteadores, backbone, modem, gateway, que são os hardwares e os softwares que dentro deles, né, montam essa infraestrutura de redes. Então, o objetivo da aula é falar sobre como funciona isso, como eles se interconectam e qual é a funcionalidade de cada um dentro dessa infraestrutura de redes. Então, esses dispositivos, como a gente viu no primeiro módulo, né, estão aí, são a forma que as redes trabalham de você mandar a informação de um ponto A para um ponto B. Quando a gente fala que esse dispositivo reconhece o protocolo TCP/IP, significa que ele está preparado para interagir com toda a rede, trocando informações, enviando informações, recebendo informações. E lembrando, é uma norma, uma RFC, que foi especificada para que todos os hardwares falem a mesma linguagem, falem da mesma forma, falem na mesma sintaxe, no mesmo sincronismo. O que nós temos que aprender aqui é, independente do dispositivo, eu consigo verificar se ele está na rede, se ele está ligado, se ele está funcionando, e o mais importante, se ele tiver uma das portas aberta, ativa, significa que eu sei qual é o tipo de serviço que ele está prestando na rede. Então, por exemplo, se eu tiver a porta 110 nesse dispositivo aberta, ativa e funcionando, eu sei que é um serviço POP3 que recebe e-mails. Se eu tiver a porta 25, eu sei que é um protocolo de e-mail, de transporte de mensagens de e-mail, e que ele está ativo e funcionando. Agora, se essa porta 80 estiver fechada, eu sei que essa máquina não é um servidor HTTP, ou seja, de browser, de web, né, de páginas de web. Se a porta 80 estiver ativa e aberta, eu sei que o protocolo HTTP está rodando naquela porta, e ele é um protocolo, então ele recebe informações baseadas no formato do protocolo. Lembra, recebe uma solicitação, processa e responde? É exatamente isso. Então, quer dizer, qualquer dispositivo conectado na internet, que seja um servidor, que seja um cliente, olhando qual é a porta que ele está se comunicando, a porta que está ativa, eu consigo dizer qual é o tipo de serviço. Então, 23 para a Telnet e porta 21 e 20 para o FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos. Então, isso funciona para todas as redes no modelo TCP/IP. Eu consigo identificar a máquina, eu consigo ver qual é a porta está aberta, eu consigo dizer, olha, essa máquina é uma máquina servidora de e-mail, é uma servidora de website, é uma servidora de transferência de arquivos, ok? Então, essa identificação do número de porta define o tipo de serviço que aquele dispositivo presta na rede. Então, a nossa rede de computadores, como eu disse, né, é composta de máquinas, dispositivos conectados nela, mas o que interessa a gente pensar aqui, né, é que todos esses dispositivos têm que falar a mesma linguagem, o mesmo protocolo, né, da mesma forma, para que não tenha, vamos dizer, problemas de comunicação. Então, quer dizer, os roteadores que aqui aparecem nessa figura, eles vão respeitar exatamente, né, o protocolo TCP/IP da internet, e a forma de comunicação entre eles vai respeitar esse protocolo, e conforme o tipo de aplicação, vai ter um tipo de protocolo que ele vai respeitar e vai interagir e vai conversar. E essas interfaces respeitam exatamente esses protocolos. Então, eu posso comprar um roteador que aceita TCP, que aceita UDP, que aceita IP, porque ele segue o padrão que eu preciso, o modelo TCP/IP da internet. Então, todos os dispositivos que estiverem conectados
eles têm que falar o mesmo protocolo para poder trocar informações entre eles e para poder fazer com que as mensagens, os dados trafeguem na internet, ok? Se eu pegar um segmento de dados, lembra? Segmento está na camada de transporte, lembra a palavrinha mágica? Eu consigo abrir o formato dele, olhar o formato de como essa informação está sendo especificada, e eu tenho lá, ó, porta de origem, quer dizer, quem está mandando essa informação, e a porta de destino, para onde está indo essa informação. Então, eu consigo saber, por exemplo, qual o tipo de serviço que esse segmento de dados está atendendo. Existem outras informações? Existe. Como isso aqui seria mais... Lembra que a mensagem é quebrada em vários segmentos? Tem um número sequencial. E os dados estariam no final aqui. Então, quer dizer, se eu pegar um segmento de dados que passou ali na rede, eu consigo saber a origem dele, a porta de origem, a porta de destino, eu consigo saber qual é a sequência dele, eu consigo ter mais informações para que eu possa tratar isso, né, e dar andamento nisso aí dentro da rede. Se eu mudar agora para o não orientado à conexão, né, o UDP, por exemplo, eu também tenho lá, ó, porta de origem, porta de destino e os dados que estão sendo enviados nesse segmento UDP. Então, isso é só para mostrar para vocês que tudo é especificado em norma, tudo é modelado em formatos, em sintaxe correta, em que você vai conseguir abrir, entender o que está acontecendo e dar andamento nessa informação dentro da rede. Eu falei um pouco na aula passada, né, que a parte de enlace e a parte física, ela depende um pouco do fabricante, do hardware, né, mas ela vai olhar, né, especificações tipo a Ethernet, que tem 802 a 802.2.3, e o hardware, atendendo essa especificação, ele vai trabalhar com os protocolos de camadas acima, de forma direta, porque foi especificado isso, foi implementado, foi criado o hardware e o software para isso. Se eu mudar para outro modelo de rede, eu vou ter outros modelos de especificação, como eu falei, o Firm Relay era mais usado para satélites, né, para comunicação entre satélites, mas eu vou ter as especificações de como eu crio esse hardware e o software que vai falar com esse hardware de forma que os outros me entendam e que consegue converter de uma modalidade para outra sem perda de dados, sem perda de informação, tudo bem? Então, aquilo que a gente aprendeu na unidade anterior, no módulo anterior, continua valendo, continua tendo protocolos, continua tendo camadas, pilhas de protocolos, e eles são criados, organizados com funcionalidades definidas para um atender a demanda de outro, de cima para baixo. Então, que vai interagir com o meio físico, quer dizer, se é um cabo de fibra ótica, se é um cabo Ethernet, se é um cabo coaxial, e vai transmitir ali zeros e uns, que é os bits. Então, só para vocês se posicionarem, tá? Que a gente vai começar a ver os hardwares dessas camadas nos próximos slides. Então, essas camadas existem no modelo TCP/IP e no modelo OSI para encapsular esses protocolos, né? De camadas superior para camadas inferior. Cada protocolo é de uma camada específica, com uma função específica, e ele vai funcionar apenas naquela camada que ele foi projetado. Então, vamos pensar que você tem a sua aplicação rodando, que vem um dado nela, uma mensagem, uma informação. Essa informação, lembra, ela é quebrada em segmentos, depois ela é quebrada em pacotes, depois ela é quebrada em quadros, e quando ela chega na camada física, ela é transmitida como zeros e uns, bits, mas lembrando, como isso é um meio físico, né, volts não volts, por isso que tem a oscilação para cima e para baixo da figurinha, quer dizer, mais volts, menos volts, mais volts, menos volts, e aí você sabe que é 0, 1, 0, 1, 0, 1, e assim que funciona, né, que a gente viu isso na aula anterior. Mas o mais importante aqui é, quando essa informação ela é quebrada e passada para a camada inferior, ela ganha um cabeçalho, de acordo com o protocolo que ela está rodando naquela camada,
esse cabeçalho vai ajudar como esses dispositivos de redes vão tratar esse pequeno pedaço de informação que chega para ele. Então, esse cabeçalho, como eu mostrei lá, por exemplo, no caso do TCP/IP tem as portas, no caso do IP tem o número IP dele, e no caso do Ethernet tem o endereço MAC, que a gente vai ver isso mais para frente também. Mas o mais interessante desse cabeçalho é que eles seguem os padrões, né, das arquiteturas já definidas, né, para esse modelo TCP/IP. Então, quer dizer, toda a norma que foi definida, ela tem que ser respeitada quando ele fizer essas funcionalidades. E aí nós podemos agora olhar como é que funciona, né, os hubs, switches e roteadores, que são os dispositivos mais interessantes e que montam a maioria das infraestruturas de redes. Lembrando que quando sai essa informação lá do seu dispositivo, né, você estaria na camada lá de aplicação, né? Então, te juntando essas três para poder dar a camada de aplicação do TCP/IP. Então, essa informação, né, essa aplicação vai processar essa mensagem, vai montar a solicitação, né? Isso vai bater no seu modem, no seu roteador, que vai jogar isso dentro da internet, que vai bater no primeiro roteador, que é o roteador da sua operadora, né? Que seria uma Oi, uma Vivo, uma NET. E aí ele vai dar andamento nisso até que chegue lá no seu destino. Então, quer dizer, vamos dar uma olhada como seriam esses dispositivos, modem, roteador, switch e hub. Eles são dispositivos de hardware físicos, mas eles têm software rodando dentro deles. E o mais interessante é, o roteador, ele sempre vai trabalhar na camada de rede, mas olhando um pouco para a camada de transporte, porque ele precisa saber qual dos dois protocolos ele está atendendo, mas ele trabalha diretamente um roteador com IP e ARP. Um switch, ele já trabalha mais na camada de enlace, e um hub, ele trabalha mais numa camada física, mas eu vou falar sobre cada um especificamente. É só para a gente posicionar aonde eles estão dentro dessa hierarquia de camada, dessas pilhas de camada. Então, o primeiro deles é um hub, que se você olhar a forma como eles descrevem um hub, eles descrevem como um repetidor. O primeiro hardware que criaram, né, praticamente para redes, foi o hub. E o hub, ele funciona como um repetidor, onde a informação, né, chega numa porta, e ela é replicada para todas as outras portas. Então, isso não é muito inteligente hoje. Mas o que interessa? O hub vai estar conectado diretamente ao seu dispositivo, um notebook, um desktop, um servidor, através da sua placa de rede nesses computadores, ligando a uma porta do hub. Eu já vou mostrar uma figurinha que fica mais fácil. E esse hub utiliza, né, endereços MAC, que nós vamos falar na próxima unidade disso. Então, olha só como isso é interessante. Um hub vai fazer a conexão, né, de todas essas máquinas, esses computadores, independente do tipo, um desktop, um notebook, um servidor, uma estação de trabalho, qualquer um deles, você vai estar conectado diretamente a um hub, e a gente chama isso de um segmento de rede, ou um barramento de rede, tá? Aonde ele está conectado. Quando eu falo que ele não é muito inteligente, porque tem coisas mais inteligentes. O próximo é o switch, que a gente vai estudar. Então, o hub, ao receber a informação numa porta, aqui é a figurinha dele, né? Ele replica a informação em todas as portas. Então, quer dizer, ele faz a coisa andar, o tráfego andar. Mas ao fazer isso, né, ele pode gerar colisões, porque pode ser que alguma dessas outras estações também queira transmitir informações, né? E aí dá o que a gente chama de colisão. Então, um hub é um repetidor que recebe a informação por uma porta, como eu coloquei aqui, e replica em todas as outras portas. E aí ele tem uma variedade de cabos. Ele pode usar um cabo Ethernet, ele pode usar um cabo de fibra, outro modelo de fibra, ele pode usar um cabo coaxial, ele pode
usar um DB15 Wi, ele pode usar um modelo categoria Ethernet, categoria 3, categoria 4, categoria 5, categoria 6, categoria 7. Então, quer dizer assim, isso aqui mostra os cabeamentos, a evolução deles, da velocidade mais baixa para a velocidade mais alta, que é a de fibra ótica, e os hubs conectam esses cabos e faz a informação trafegar na rede. O segundo dispositivo que veio como uma evolução do hub são os switches. Então, os switches, ou as pontes, eles são mais inteligentes que os hubs, eles são uma evolução dos hubs, e eles tentam isolar exatamente esses domínios de colisão, que eu já vou mostrar uma figurinha e vai ficar mais claro. Como ele conecta dois segmentos de redes, dois barramentos de redes, é possível que um queira falar com o outro barramento, né, com outro segmento de rede. E aí ocorre uma colisão. Então, o hub não olha isso. Ele simplesmente recebe por uma porta e transmite para todas. Já o switch, que é uma evolução, ele recebe numa porta, olha qual é o destino daquela informação e transmite somente numa porta. E para fazer isso, né, ele também usa uma tabela de endereçamento MAC. Então vamos olhar uma figura aqui, várias figuras, aonde aparece um switch, aí você fala, cara, mas é igualzinho o hub. É parecido, mas é diferente a forma dele funcionar. A informação vai entrar por uma porta, mas como ele é mais inteligente, como eu disse, ele olha qual é o destino dessa informação, para qual porta ele deveria encaminhar essa informação, e aí, dentre todas as portas, ele encaminha apenas para uma. E aí essa informação é encaminhada para o seu destino correto. Então, quando a gente fala, né, que um switch ele tem a capacidade de funcionar interligando segmentos de rede, quer dizer, isso aqui é um segmento de rede, você pode interpretar isso como o departamento financeiro, aqui você pode interpretar como o departamento de vendas, aqui você pode interpretar como o departamento da diretoria, aqui você pode o departamento de expedição e notas fiscais. Então, quer dizer, são departamentos isolados, andar de um prédio isolado, que tem lá um switch que atende aquela área, um hub que atende aquela área, e ele conecta diretamente em outro switch, ou seja, eles vão empilhando esses switches, e esse switch vai se conectar com um roteador, e esse roteador vai ganhar a internet. Então, quer dizer, daqui para frente é a internet. Por ele ser mais inteligente, automaticamente, se este segmento de rede começa a transmitir para um outro segmento, ele olha qual é o segmento destino e encaminha a informação apenas para aquele segmento. Por isso que ele é mais inteligente. E ele também, ao fazer essa transmissão, né, ele olha se todos os outros segmentos estão em silêncio. Quer dizer, o silêncio é a ausência de sinal, é a ausência de transmissão. Então ele sabe, não tem ninguém mandando informação, eu mando. Se tiver algum segmento de rede mandando informação, ele espera terminar essa transmissão e aí ele transmite. Então, ele é mais inteligente que um hub, é uma evolução dos hubs, podem ser empilhados, você entendeu, para conectar esses segmentos de redes, e automaticamente, saindo de um switch desse, vai se conectar a um roteador, esse roteador é a porta de saída, né, para conectar com a internet. Os switches também têm uma evolução dos cabos, as velocidades, né, dos mais lentos para os mais rápidos. Então, aqui os cabos de Ethernet, categoria 3, 4, 5, 6 e 7, os DBWI, os coaxial, aí vem as fibras com as suas velocidades fantásticas, né? Então, o hub também tem a opção de conectar nesses cabos, e o switch é uma evolução do hub, então ele também tem a possibilidade de conectar nesses cabos, ok? Então, esses domínios de colisão, é interessante entender eles,
porque eles podem gerar atrasos, às vezes, na transmissão das suas informações na rede. Isso é fácil de explicar, né? É como se você engarrafasse a via, né? Quer dizer, vários segmentos de rede transmitindo ao mesmo tempo, vai ter uma probabilidade de colisão, né? Então a gente chama isso de domínio de colisão entre esses dispositivos conectados naquele barramento, mas a tecnologia evoluiu para que um switch fique monitorando todas as portas, todas as interfaces, e aí, quando ele percebe que pode haver um domínio de colisão, ele segura a informação e aí ele transmite a informação logo na sequência. Lembrando, existe um tempo, né, para você transmitir, como é um switch, nós estamos na camada de enlace, isso é um quadro, né? Existe um tempo para você transmitir esse quadro. Então, o switch controla isso, transmite um, para, transmite o outro, para, transmite o outro, para. Então, quer dizer, é controlado no tempo a transmissão desses quadros, e para evitar que ocorra essa colisão, o switch ele usa o seu poder, né? Segura esse, transmite aquele, segura esse, transmite aquele, segura esse, transmite aquele, para evitar essas colisões. Por isso que a gente fala que ele é mais inteligente, né, do que um hub. Tem uma pergunta muito interessante que vocês devem estar se fazendo, né? Professor, e quando eu faço um broadcast, né? Quer dizer, quando eu decido transmitir para todo mundo, né? Então, eu ponho no meu endereço MAC de destino esse dado FFFFFFF, quer dizer, tudo significa que eu estou transmitindo para todo mundo em todas as portas de um hub e de um switch. Aí você deve estar se perguntando, mas existe o interesse de fazer isso? Existe. Então, quer dizer, eu tenho um domínio de broadcast quando eu desejo que uma informação que acabou de chegar numa porta seja retransmitida para todas. Então, quer dizer, eu estou dando uma ordem para o switch fazer isso. Isso é interessante porque existe algumas situações na rede, quando eu conecto a primeira vez ou eu ligo a primeira vez um dispositivo num switch, eu quero dizer para todo mundo, ó, eu estou aqui, eu estou vivo e eu estou começando a trabalhar nessa saída aqui, nessa porta aqui. Então, eu preciso que o switch informe os outros dispositivos que estão conectados naquele segmento de rede que existe um novo elemento ali trabalhando junto com eles. Então, eu faço um broadcast para todo mundo, então eu tenho um domínio de broadcast. Isso é interessante a gente pensar que, como eu estou na camada de enlace, onde está o switch, ele não propaga isso de roteador para frente, porque aí eu já estou na internet para fora. Então, isso funciona internamente dentro da minha rede, dentro do meu segmento de rede. E ele também não propaga para outro segmento de rede. Então, quer dizer, se eu conectei o meu switch num departamento, e aí chega um funcionário e liga uma máquina, ele avisa todo mundo daquele departamento que existe um novo dispositivo e que esse dispositivo está ativo e trabalhando naquele segmento de rede. Mas ele não passa essa informação para outros segmentos de rede. Aí ele funciona como uma ponte filtrando. Mas, se houver informação que tem que trafegar nessa ponte, ele vai passar de um domínio para outro domínio e vai trabalhar com outro segmento de rede, ok? Então, o protocolo que foi criado, né, a norma que foi criado, o switch, prevê essas funcionalidades e a gente usa isso em prol de melhorar o desempenho da rede, ok? Então, lembrando, né, que o broadcast é aquele que manda uma informação e aí esse switch replica essa informação em todos eles naquele segmento de rede. Então, ligou uma máquina dentro daquele segmento de rede, ele avisa todos daquele departamento, ó, tem mais uma máquina operando junto com vocês aí, tem mais uma porta ativa aí, tem mais um dividindo aí esse segmento com vocês. Se for o multicast, é só para alguns, né, um grupo, para alguns de todo aquele segmento de rede.
E se for unicast, apenas para um daquele segmento de rede. Como se eu quisesse mandar imprimir, né, numa impressora, então eu mando direcionado apenas para um naquele segmento de rede. Então é interessante entender como funciona isso a nível de domínio de broadcast e partindo agora para a gente entender como funcionam os roteadores, tá? Os roteadores, como eu disse, é o dispositivo de rede que vai trabalhar ali na camada de rede, na camada de protocolo IP, aonde ele estabelece a conexão da rede interna com a rede internet externa. Todos os protocolos que esse roteador aceita, ele permite fazer conversões entre protocolos. Então, quer dizer, eu posso receber informações que vêm de frame relay e passar para um outro protocolo FTDI, ou para um Talk Ring, ou para um Ethernet. Então, quer dizer, todas essas normas de cada um dele têm as suas particularidades, as suas funcionalidades. E aí pode ser satélite, cabo Ethernet, fibra ótica, par trançado. E o que é mais interessante, esse roteador enxerga todas essas tecnologias, consegue converter os pacotes que chegam, né, de uma para outra, e como vem um quadro de baixo, ele encapsula isso num pacote, né, e ele consegue converter de uma para outra, e o roteador chama roteador porque ele escolhe a rota, né, a melhor rota que ele vai encaminhar esse pacote, e aí esse roteador, ele tem o que a gente chama tabelas de roteamento. Eu já vou mostrar uma figurinha no próximo slide que vai ficar mais claro isso. Então, quer dizer, a tabela de roteamento é o caminho que esse pacote deve seguir dentro da rede. Os roteadores, como eu disse, eles possuem uma tabela de roteamento que vai orientar para onde o seu pacote vai. Então, se eu olhar essa figura aqui, vai chegar um pacote, esse pacote, o roteador vai abrir o cabeçalho dele, lembra que existe um header, um cabeçalho, vai olhar o endereço de destino, vai comparar com a tabela de roteamento e vai definir qual é a saída, a interface que ele vai jogar. No caso aqui, ele vai jogar esse pacote, vai transferir esse pacote na interface 2 dele, que vai atingir esse roteador, que ele vai olhar de novo o pacote, vai olhar o cabeçalho dele e vai falar, pega essa saída aqui, você entendeu? E vai para esse roteador aqui, que deve atingir lá uma outra rede lá. Então, quer dizer, os roteadores têm a função de olhar todos os roteadores que são vizinhos deles, definir esses caminhos na sua tabela de roteamento, e quando chegar um pacote, ele olha o cabeçalho e encaminha para a saída correta, a interface correta. Então, os roteadores, eles olham pacotes. Se chegar um quadro de broadcast, ele descarta, porque ele não trata quadro, ele não trata domínios de colisão, domínios de broadcast. Então, o roteador está numa camada acima, na camada de internet, na camada do protocolo IP, chega um pacote com um endereço IP de destino, ele olha esse cabeçalho, compara com a sua tabela de repasse, com a sua tabela de roteamento, e encaminha esse pacote para frente. Aí vocês devem estar se perguntando assim, professor, qual é a velocidade de um roteador desse em termos de tratamento de pacotes que chegam? Então, ele tem uma fila de pacotes que chegam e tem uma fila de pacotes que saem. Para vocês terem uma ideia da potência hoje dos nossos roteadores das internets atuais, eles chegam a tratar para lá de 1000 pacotes por segundo. Então, é um volume assustador. Mas, ao mesmo tempo, são hardware específicos para isso, projetados conforme norma, conforme o protocolo IP, conforme outros protocolos lá que a gente mostrou, né, do slide anterior, Frame Relay, FDDI, e eles trabalham nessas velocidades absurdas. Eles tratam esses pacotes que chegam
vão enfileirando e ele vai pegando o primeiro da fila, o primeiro que chega é o primeiro que sai, olha o cabeçalho e encaminha. Isso ele faz numa ordem de milhares por segundo. E o mais interessante nesses roteadores é que a gente vê a performance deles, o desempenho deles, e quanto mais próximo de 100% da sua capacidade, a gente diz que o roteador está sendo bem utilizado. Então, se ele tiver com 50%, 30%, quer dizer, está sobrando desempenho, está sobrando tempo para ele está pensando um pouco, ele tem que pensar com mais velocidade, com mais volume de informação, eles são mais eficientes quando eles estão próximos dos 100%. É uma coisa incrível. E aí vocês devem estar se perguntando assim, e se ele sobrecarregar? Pode acontecer. Ele descarta o pacote, ele não põe na fila e ele descarta, mas ele manda uma mensagem de volta para a origem dizendo, ó, foi descartado. E aí a origem retransmite o pacote. Então isso acontece às vezes, né, de alguns roteadores estarem sobrecarregados, deles descartarem pacotes, mas eles avisam a origem, né, o dispositivo de origem, o computador de origem, o tablet, o celular, o que for, para que ocorra uma retransmissão desse pacote. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena explicação. E vamos para frente. O backbone é uma arquitetura, né, montada na rede como se fossem vários barramentos de segmentos de redes. E esses backbones, o termo backbone é porque numa velocidade muito alta, normalmente é fibra ótica neles, né, em vez de cabo, em vez de cabos de fio, de cobre, né, a gente usa fibra ótica, que a velocidade é maior, e eles servem exatamente para interligar edifícios, né, blocos, quer dizer, aqui tem um edifício de química, aqui tem um edifício de biologia, então interliga esses blocos que interligam com a central lá, né, para saída para a internet. Então, essa figura fica melhor explicada. Lembrando, eu tenho os switches lá num departamento, né, ligando lá um segmento de rede. Quando eu interligo eles em todos, empilho esse num switch de saída, que vai se conectar com os roteadores de saída, eu posso interligar isso num backbone, né? Que aí são as saídas de internet ou ligações também. Eu posso usar o termo backbone nessas ligações entre esses blocos também, que são conexões de backbone de alta velocidade, para dar transmissão mais rápida das informações. O lado interessante do backbone, que muitos às vezes não sabem, né? É que eu posso ter várias conexões, né? Eu posso contratar várias empresas que me fornecem conexão com a internet, e aí eu tenho meu plano A, meu plano B, meu plano C. E essas empresas estão conectadas no meu roteador de entrada, que estão conectadas com os meus switches da infraestrutura de rede também. Então, quer dizer, um backbone significa também que você tem mais de uma operadora te fornecendo serviços aqui de internet. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que eu tenho mais de uma? Porque se acontecer uma fatalidade de, sei lá, faltar energia num desses aqui, você teria pelo menos um plano B e um plano C para te atender. Então, as empresas fazem essa redundância, o termo técnico é isso, contratam esses backbones, esses links de internet, mais de um. Caso caia o principal, o secundário assume toda a carga, o terciário, e aí vai. Então, quer dizer, eu posso ter na minha infraestrutura de redes esses backbones para atender a minha demanda, e se houver um problema com um deles, os outros respondem pela conexão de internet. Seria isso. Os modems, né? A gente conhece modem porque a gente geralmente tem em casa, né? Então, os modems eram uma forma de você conectar uma linha telefônica, né, ao seu computador, e aí o seu computador utilizar essa linha telefônica para transmitir dados na internet, receber e enviar, né? E os modem, eles evoluíram para roteadores, né? Mas quando eles foram criados, ainda existem muitos ainda, eles trabalham, né, com uma conexão telefônica dial-up, quer dizer, ele disca, né,
o seu modem, ao ligar ele disca para uma central lá da operadora que te fornece esse serviço de conexão de internet, e aí estabelece uma ligação, né, telefônica, dial-up, entre o seu modem e essa operadora de internet, esse provedor de internet que te fornece isso, tá? Quando eu tenho mais de uma conexão dessas dial-up, a gente chama de servidor de acesso remoto, chama-se RAS. Então, por exemplo, no nosso caso aqui da universidade, a gente tem um servidor desse de RAS que permite, né, que os funcionários, técnicos e alunos se conectem por dial-up ao nossa central aqui, né, de internet, e aí ele faça parte da nossa rede, né? Essa tecnologia, elas estão ficando obsoletas, tá? Mas existe ainda os modem. Se você for para cidades mais para o interior, menor localidades, eles desativam uma tecnologia dessa na capital e ativam lá no interior. É exatamente isso que acontece. É mais ou menos aquela lei, né? Aqui nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quer dizer, numa capital, essa tecnologia da IOAP de RAS, ela está sendo desativada, porque existem coisas mais rápidas. Mas ela pode ser utilizada no interior, ela funciona ainda. Então, a minha rede interna, né, com as minhas máquinas, são todas essas aqui. Ao conectar nos modems, né, eu tenho aqui, no caso, 3 linhas, né, de modems que me fornecem internet, né, plano A, plano B, plano C, pode ser a mesma velocidade, pode ser velocidades diferentes. E aí eu consigo, com esse roteador de borda, conectar a minha rede interna à rede externa à internet, mas, o mais importante, aqueles usuários internos meus que utilizam o RAS, então eu tenho um servidor RAS aqui, que está conectado à minha rede interna, e aí ele utiliza os modems lá para sair na rede externa. Esse servidor RAS que faz as conexões dos modems meu interno com os modems dos técnicos, professores e alunos na casa deles, são os meus usuários remotos, usando conexão dial-up, utilizando os dispositivos modem, se conectam a um servidor RAS que está conectado ao meu backbone da empresa, o meu switch. Esse switch está conectado a um roteador, que é o meu roteador de borda, e o roteador de borda está conectado aos modems das operadoras aqui, né, que eu falei que pode ser Oi, Vivo, Net, pode ser mais de uma diferente, porque se uma sair fora do ar, por um problema de falta de energia, um raio, alguma coisa, as outras duas poderiam dar continuidade com os serviços de internet, ok? Então, os gateways, a gente chama de gateways de aplicação, porque ele permite, né, converter formatos de lembra que vem bit, quadro, pacote, segmento e a mensagem. Então, os gateways, eles conseguem converter de um formato para outro e, respeitando, né, aonde ele está posicionado dentro daquelas camadas, ele consegue fazer essa conversão é como se ele fosse um tradutor, né, um intermediário de uma camada para outra. Então, esse software, esse gateway, também pode ser um hardware, ele converteria, por exemplo, pacotes TCP/IP para CSTP, que é o protocolo de transferência, né? Então, os gateways, que são hardwares ou são softwares, né, implementados especificamente para trabalhar, por exemplo, gateway de aplicação convertendo informações de uma camada de transporte para de aplicação para transporte. Já o gateway de transporte, ele trabalha na camada de transporte convertendo pacotes que vêm de redes para segmento, e para baixo a gente não teria mais. Mas uma coisa muito importante é que os gateways também podem receber o nome de roteador, tá? Então, quando eu conectar um dispositivo na rede, por exemplo, o meu notebook, conectei aqui, eu recebo um número IP, eu recebo uma máscara de IP, eu recebo
um servidor DNS e eu recebo um gateway, que é o meu roteador de borda, o meu roteador de saída. Então, quer dizer, quando eu quiser mandar pacotes para a internet, ele vai ter que pegar esse endereço de roteador e ele chama de gateway isso aí, de saída. Então, os gateway têm essa tradução, né, que eles podem fazer conversões de informação, como também ele pode ser o seu roteador de borda ou o seu de saída, tá? Mas não se preocupem que sempre que vocês estiverem lendo alguma literatura, ele vai deixar claro do que se trata esse gateway e para que serve ele, tá? Então, é só um termo que ele é muito genérico, né, dentro de redes, mas a gente lendo o parágrafo e pegando aquela sutileza, né, se é bit, é camada física, se é quadro ou frame, é camada de enlace, se é pacote ou packet, ele é camada de rede ou internet, se é segmento, é camada de transporte, e se é aplicação, é o dado, é a mensagem, ok? Então, lembra-se desse pequeno detalhe, dessa palavra mágica, que você vai saber em que camada você está e do que se trata, né, esses dispositivos ou essas informações que você está tratando, ok? Bem, eu encerro, então, o meu módulo 2, unidade 1, com os dispositivos, né, que eu posso conectar na rede e como eles funcionam na rede e quais os protocolos que eles trabalham, que eles tratam, que eles interpretam e que eles executam, ok? Peço a vocês que dêem uma olhada nesses livros, porque eles são importantes, né, para você criar o seu conhecimento em rede, e são muitos detalhes, né? Mas ao mesmo tempo é um ambiente maravilhoso e um ambiente que funciona. Ok? Nos vemos na próxima unidade.